E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é Marcos Botelho. Eu bati um papo com o professor de missões da FLAM, Fábio Ito, e a gente, ao falar da missão integral, começou a levantar alguns questionamentos e fizemos uma crítica sobre a missão integral. E vale a pena você dar uma olhada. Antes da gente ir para esse vídeo que eu já editei, quero postar agora para você. Quero convidar você para curtir o vídeo, assim espalha a mensagem, assinar o canal e também, se você quiser, entra no nosso grupo de Telegram. Diariamente eu posto dicas de hermenêutica bíblica, de como interpretar a palavra de Deus. Vamos lá pro vídeo? É bastante interessante a gente compreender esse aspecto da teologia da missão integral, porque, como eu coloquei lá no início, né, que é uma crise da terceira geração biblicamente, não sei se você lembra, mas eu creio que é uma crise da terceira geração na teologia da missão integral, porque da mesma forma como perverteu biblicamente lá a terceira geração, acho que a nossa também. Boa parte do pessoal que faz a crítica a respeito da missão integral, ou até mesmo aqueles que defendem a missão integral, eu sempre pergunto, você já leu o Pacto de Lausanne? A maior parte não leu. O É. ponto inicial ali, né? Daí falou assim: olha, para você fazer uma crítica, você precisa entender o que é o Pacto de Lausanne, quantas pessoas estavam lá, o que era, como era representativa aquela reunião, como é que foram feitas as pré-reuniões, que começou em Berlim, né? Depois tiveram outros encontros em Bogotá ali em 68, e foi sendo um desenvolvimento, 69, né? Foi tendo um desenvolvimento ao longo do tempo, até chegar, de fato, em Lausanne, em 74. Então, à medida que a gente vai compreendendo essa dimensão histórica e percebendo que a teologia da missão integral não estava pensando em formar um bojo doutrinário e teológico, porque isso para ele já estava certo, a reforma era suficiente, a teologia reformada. A única preocupação era como que agora se materializa isso, como é que forma uma praxis, a partir de uma teologia que já estava estabelecida dentro de uma hermenêutica consistente. Eu queria fazer uma pergunta para você mais polêmica, só sair um pouquinho aqui, só para saber a sua opinião. Alguns dizem que a crise da missão integral, que você está falando na crise da terceira geração, ela é uma crise de quando se colocou essa palavra aí chamada teologia, porque até então era missão Uhum, integral. Então era a uhum, missão da igreja e estava se discutindo no campo missional, missiológico, e aí era a missão integral da igreja. Então é uma forma da praxe de qualquer teologia, no sentido qualquer teologia, sim. é da teologia reformada, é lógico, mas com suas, vamos dizer assim, com as suas seus conflitos que sempre teve Uhum. de todas as denominações reformadas ou semi-reformadas. E aí, você, quando colocou teologia da missão integral, você, assim, quando se começou a se colocar, não teve nem base para ser uma teologia, e aí as teologias, principalmente a reformada, que sempre foi a teologia da missão integral sempre foi do reformado, falou: então você está querendo Formar substituir a uma nova, né? sagrada sã doutrina da teologia reformada, aí não, aí vocês agora estão abusando, isso é coisa muito recente. Então, assim, você acha que quando tentou se ir mais longe do que era a proposta inicial, fazer uma teologia, ou era inevitável? Conversar sobre missões é fazer teologia? Não, eu concordo com você. Eu acho que quando na segunda geração começou isso, né, da questão de formar um bojo teológico mesmo, que abrangesse todos os aspectos da teologia, não houve tanta consistência, e nisso eu concordo. Consistência doutrinária, que eu digo. Mas, já que é para ser um pouco mais polêmico, para mim houve um problema que foi de uma desonestidade acadêmica. O que que acontece? Muita gente, anos anteriores, sabia que a teologia da missão integral era aceita no ambiente evangélico e a teologia da libertação não era. E quando você olha o discurso ou você olha alguns textos de pessoas que falavam que era da teologia da missão integral, e você olha a estrutura de pensamento, era mais próximo à teologia da libertação do que da teologia da missão integral.
Então, o pessoal que não desconhecia, que não conhecia profundamente as diferenças e as aproximações da teologia da missão integral e da teologia da libertação, colocou num bojo só. E falou assim, a teologia da missão integral é marxista, não é eclesiástica, ela é para-eclesiástica, e começou a tacar lenha. E, num certo sentido, ela tinha uma certa razão, porque eles eram uma reação a essas falas. Mas essas falas não eram consistentes, porque ela tinha uma estrutura de pensamento muito mais próxima à teologia da libertação de fato. Então, mas todo mundo falava que era somente da teologia da missão integral. Então, para mim, teve esses dois fatos, né? Essa que você colocou, né, do pessoal mais ortodoxo, de reagir a essa proposta de uma teologia da missão que fosse integral, mas também essa desonestidade acadêmica do pessoal que era de dentro, ter alguns aspectos da teologia da libertação e não fazer a diferença. Eles colocavam numa coisa só. E o pessoal, quando ouvia, reagia dessa forma. E aí é o que você falou, como quem reage às vezes não leu a origem ali, o pacto, a gente tem um pacto, nenhuma teologia nova tem um pacto. Você vai, a teologia da libertação foi surgindo, aliás, começa no meio presbiteriano ali, Rubem Alves, a turma ali, depois vai para o catolicismo e ganha mais força ali. Mas a nossa tem um pacto, assim, a interpretação dos missionários, porque para mim é o seguinte, é uma questão de praxe, que você sempre falou. Eu sou reformado, eu estava hoje fazendo um vídeo mais cedo sobre a reforma, sobre os pilares da reforma e tudo mais. E, claro, claramente. Só que uma coisa é um reformado de gabinete e outra coisa é alguém que tem os valores reformados para interpretar a Bíblia no campo missionário. Eu sou filho de missionários, filho de gente que deixou sua casa igual Abraão ali, sua parentela, para ir num campo aonde Deus mandou fazer missões. Então eu cresci em campo missionário e filho de campo missionário. Para mim não tem outra teologia. A teologia de gabinete e hoje eu tenho um gabinete. Estamos num gabinete aqui, mas a teologia se faz não aqui quando eu estou fazendo esboço de uma mensagem, de uma aula, mas quando eu estou em missões. Então, para mim, é meio claro. Quer dar uma última palavra sobre isso? Que eu já vou para a última pergunta aqui. Eu quero. Não, só para mostrar, né? Como eu falei para você, eu sou formado no seminário presbiteriano conservador. Era um seminário, Marcos, que eram 4 anos e tempo integral, era cedo da tarde à noite. Era internato, era um negócio assim, né? Mas eu sou muito grato. Também estudei no internato, então fique tranquilo. E eu sou muito grato, porque quando o pessoal fala assim, o teólogo de gabinete, também tem a sua importância, porque o gabinete vai ser o lugar que você vai mergulhar no livro e entender a questão da hermenêutica, da exegese, das introduções dos livros, a relação teológica, o discernimento das várias teologias, tudo isso você faz no gabinete. Mas como é que você materializa e deixa de ser um lago de conhecimento e passa a ser um rio, que você transborda esse conhecimento e materializa esse conhecimento de forma pública? Aí tem que ir para a rua e tem que saber as necessidades. E nesse sentido, o Orlando Costas ele é extraordinário, porque ele vai dizer que o que vai determinar o nosso conhecimento vai ser a pergunta, a necessidade que está sendo feita na rua. Então, há um valor no teólogo de gabinete, mas ele é insuficiente se ficar só no gabinete. Porque o que vai dar verdadeiro valor ao conhecimento importante do gabinete vai ser responder às necessidades, aos anseios das pessoas que necessitam. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo, lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que é capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.